luz à vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, tantos rios, os salvos do mundo e a morte. A paz do Senhor para todos os nossos adolescentes e professores de adolescentes. Que a bênção do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Muito bem. Nós estamos continuando o nosso estudo no livro de Gênesis. No último capítulo, falamos sobre Noé, tá certo? E hoje o nosso assunto será o dilúvio, tá bom? Muito bem. Aos nossos irmãos que estão nos assistindo, deixe aí o seu like, tá bom? Ou, tendo alguma dúvida, algum comentário, por gentileza, possa fazê-lo, tá bom? Muito bem, o nosso assunto, então, como eu já dizia, o dilúvio. Muito bem, texto áureo para nossa lição de hoje. Gênesis 6:18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Mais uma vez, Gênesis 6:18, tá bom? Muito bem, meus queridos, nós já vimos em aulas anteriores a situação do mundo à época de Noé. Tá certo? Nós vimos que o mundo estava corrompido, havia violência sobre a terra, os homens, os filhos de Deus, começaram a observar as filhas dos homens, e assim houve, então, um certo desagrado do próprio Deus, com todos os homens daquela época, que Deus decidiu, então, destruir o mundo de então, tá certo? Mas Deus também olhou e viu, olha, tem um homem ali que é justo, reto, e este homem, como diz a própria Bíblia, andava com Deus, tá bom? E na história de hoje, nós vamos estudar como foi então o continuar dessa história, né? Nós vamos estudar como foi essa destruição. A leitura bíblica está em Gênesis capítulo 6, do verso 12 até ao 22. Mais uma vez a leitura bíblica, Gênesis capítulo 6, do verso 12 ao 22. Muito bem, a nossa aula iniciar-se-á com uma introdução, depois o tópico 1, o dilúvio, o tópico 2, o fim será como nos dias de Noé, e o tópico 3, Jesus é a nossa arca, e por último, a nossa conclusão, tá bom? Então vamos lá. Como já dissemos, o mundo de então estava em situação muito difícil. O pecado dominando todas as pessoas. E Deus encontra então Noé. Em Noé não havia corrupção, não havia contaminação. A Bíblia disse que Noé era justo, reto, andava com Deus. Diz ainda que ele era pregoeiro da justiça. Muito bem. E as pessoas daquela época? Deus então decide destruir todas as pessoas em que houvesse vida e toda aquela beleza do mundo anterior. Deus resolve por fim. Por causa do quê? Do pecado. Mas para Noé, Deus dá uma ordem. A gente encontra esta ordem no capítulo 6 e no verso 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. E aí Noé se empreende nesse negócio tão grande, fazer uma arca. Muito bem. Deus deu a Noé todas as medidas da arca. Assim sendo, a arca tinha a sua medida, tinha a sua porta,
tudo conforme Deus falou a Noé. E Noé passa a construir esta arca, lembrando que ele ainda era um pregador da justiça. E por que ele pregava a justiça? Porque ele era justo, ele vivia essa justiça. Então ele podia falar, podia pregar essa justiça. Tá certo? Esta arca deveria ser dividida, tá certo? Em compartimentos. É só lermos a leitura bíblica indicada. E nós vamos ver que ela tinha janelas, tinha porta e também tinha os seus compartimentos onde ficariam os animais. Tá certo? Muito bem. Após passados os dias, Noé, seguindo a ordem de Deus, entra na arca. E a Bíblia diz que com ele entram os animais. Olha que lindo, hein? Deus coloca nos animais um sentimento, uma forma diferente, uma natureza que eles conseguem obedecer e entrar dentro da arca. Olha que lindo, né? Entram na arca. Muito bem. A Bíblia diz ainda que entrou na arca os animaizinhos e eles foram salvos. E aquelas pessoas más, ruins daquele tempo, hein? Estavam piores do que os animais, hein? Então, vamos entender. Deus também fala conosco. Será que somos obedientes a Ele? Certa vez o Senhor reclamou ao seu povo: olha, o boi conhece a sua manjedoura, as ovelhas conhecem o seu pastor, olha, o animalzinho conhece o seu tratador, o seu dono, e o meu povo parece que não me conhece, parece que não sabe quem eu sou? Muito bem, após todos esses preparativos, Noé entra na arca, e começa a chuva, e dá-lhe dilúvio. Entenda, até aquele tempo nunca havia chovido daquela maneira de destruir o mundo todo, numa enchente, num dilúvio, nunca. O mundo não havia sido destruído. E Noé anunciava isso. Olha, o mundo há de ser destruído. E quem deu crédito? Muito bem, assim somos nós hoje, né? Anunciamos Jesus, anunciamos que, olha, tem um céu, o mundo há de perecer. E quem acredita, hein? Quem acredita? Mas Noé, então, entra. A chuva vem, a chuva destrói a todos. A arca, então, flutua nas águas. Noé, sua família, sua esposa, seus filhos e suas noras estão salvos. Salvos daquela destruição. Tá certo? E assim choveu 40 dias e 40 noites. Não esqueçam também que há um detalhezinho muito bonito na Bíblia, que não foi só chuva, tá bom? A Bíblia diz também que abriram-se os abismos, ou seja, água de baixo também subiu, tá bom? Ou seja, debaixo da terra existe muita, mas muita água. Muita água. E essa água naquele tempo parece que subiu, juntamente com a chuva durante 40 dias e 40 noites. E aqueles homens que creram em Noé, seus filhos, né, e aquelas mulheres, sua esposa, suas noras, que creram, que guardaram aquelas palavras de Noé, o pregador da justiça, eles foram salvos, tá bom? E assim choveu que a água ficou durante 150 dias, tá certo? Com Noé, tá bom? As águas na terra, Noé sobre as águas. Até que um dia a água baixou, Noé então saiu da arca e ofereceu um sacrifício de agradecimento a Deus. Deus se agradou do sacrifício de Noé. E o que Deus falou a Noé? Fez uma promessa: nunca mais destrua a terra em águas, tá certo? Nunca mais. Agora,
Se Deus for destruir novamente a terra, como vai, a palavra assim diz, não será mais em água, tá bom? E como sinal de que Deus não destruirá mais em água, Deus colocou um arco no céu. Quando dá aquele dia de chuva com sol, a gente vê aquele arco, né? Colorido, várias cores. Pois é, aquele arco é o arco do concerto de Deus com o homem. Não destruiu mais a terra em água. A gente vê chuva, tsunamis, vê enchentes, mas o mundo não será destruído mais por águas, tá bom? Muito bem. Se o fim para aquelas pessoas más, para aquelas pessoas que foram desobedientes, para aquelas pessoas que se chamavam filhos de Deus e não estavam obedecendo a Deus, não acataram a mensagem de Noé, se o fim veio para essas pessoas, olha, também há um fim que virá, é o fim do mundo, e Jesus diz que o fim vem. Vamos ver onde está esta palavra? Em Mateus capítulo 24, verso 37, a Bíblia diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha, Jesus anunciando o fim novamente. Jesus falando de um fim do mundo, um juízo sobre os ímpios, um juízo sobre a terra. Jesus já falando, há cerca de 2000 anos atrás. Ele disse que o fim vem, é para nós não ficarmos distraídos, para nós não ficarmos, vamos dizer assim, vivendo como se o mundo nunca tivesse um juízo, como se Deus não estivesse vendo. Até porque esse juízo pode ser estabelecido no dia a dia, quando alguém é recolhido dessa vida, é ou não é? Então, o Senhor Jesus diz, olha, vai ser igual nos dias de Noé, hein? E aí ele fala o seguinte, no verso 43 de Mateus, capítulo 24, considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estáis apercebidos também, porque Jesus há de vir a hora em que não penseis. O que Jesus está dizendo? Olha, como no tempo de Noé, em que Noé entrou na arca, os animais entraram na arca, ficou tudo fechadinho, Deus fechou a porta por fora, a porta da arca foi fechada por fora, e ninguém nem percebeu, até que veio o dilúvio e veio a morte e a destruição. Muito bem, assim também na vinda do Filho do Homem, na vinda de Jesus, assim há de ser. E ele fala, vigia como alguém vigia a sua casa para que o ladrão não roube. E ele disse, olha, vai ser a hora em que menos alguém espera, tá certo? Menos alguém espera, há de vir a hora que não penseis, tá certo? Por isso, é sermos vigilantes o tempo todo, como a Bíblia nos ensina. Também aqui em Mateus, tá bom? Em Mateus, no capítulo 25, verso 13, Jesus mesmo recomenda, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que Jesus há de vir. Tá bom? E como a terra há de ser destruída? Como vai ser na época de Jesus? Na época de Noé, dilúvio. E na nossa época agora, o fim do mundo, como há de ser? Essa palavra está escrita no livro ou na epístola de segunda epístola de Pedro, tá certo? No capítulo 3, no verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo,
até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. E no verso 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão por grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha, e ainda recomenda, havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas não convencer em santo trato, em santidade e piedade, como devemos nos comportar? Se tudo há de ser destruído, em fogo agora, hein? Não em água, como Jesus falou, tá bom? Há um dia do juízo sobre os ímpios, tá bom? E para nós, como que a gente vai se salvar? Noé entrou na arca. E nós? Vamos para o item 3, Jesus é a nossa arca. Amém? Muito bem. Olha, irmãos, nós não devemos temer a volta do Senhor. Não devemos temer encontrarmos com o Senhor Jesus, até mesmo se for através da morte. E por que não? E por que não? Olha, porque nós estamos guardados nele. Tá certo? A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi dado, em João capítulo 3, verso 16, que o Senhor Jesus foi dado pelo Pai, o Filho unigênito, foi dado para nós, não para condenássemos, para que condenasse a nós mesmos, né? Mas para que nós fôssemos salvos e tivéssemos vida eterna. Assim é que se a nossa vida está no Senhor Jesus, estamos como Noé, certinhos, justos, retos, andando com Deus, a nossa vida está guardada nele. Assim, já não tem mais perigo para nós, tá bom? Aqueles que estão em Cristo, não tem mais condenação para eles, tá bom? É a palavra que diz em Romanos capítulo 8, que aqueles que estão em Cristo não têm condenação. Por quê? Estão em Cristo, estão na arca. Assim como a arca no tempo de Noé era a salvação, era que guardou Noé do dilúvio e guardou a sua vida, assim é Jesus, que nos guardará no fim do mundo, tá bom? Ou se passarmos para o Senhor antes disso, estaremos guardados nele, tá bom? Guardados nele, de forma que não haverá condenação mais para nós. Mas, temos que estar no Senhor, crendo e vivendo a sua justiça e pregando a verdade como Noé. Tá bom? Muito bem. Assim, estamos nós na arca? Estamos nós em Cristo? A Bíblia diz que, estando nós em Cristo, nenhuma condenação há, e nada pode nos separar do amor de Jesus, nada pode tirar a gente dele, tá certo? A Bíblia diz em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem que pode separar a gente de Jesus? Entramos na arca, quem que pode nos tirar de lá? Nada, não é mesmo? Estamos em Cristo, nós somos os seus filhos. Assim, meus queridos, que nós possamos estar sempre em Jesus, tá bom? Sempre em Jesus. Muito bem, e nós vamos assim, finalizando o nosso estudo, trazendo a conclusão, tá certo? O que nós aprendemos? Aprendemos que devemos viver como Noé, em justiça, em verdade, em retidão,
andava com Deus, intimidade com Deus, pregando a verdade. E que mais? Aprendemos também que há uma destruição por vir sobre os ímpios. Se Deus destruiu o povo na época de Noé, também destruirá o povo ímpio na nossa época, nos nossos tempos, tá bom? Muito bem. O que mais que nós aprendemos? Que Noé obedeceu a Deus, que mesmo nos seus dias ele trabalhava construindo a arca e pregando e vivendo. Devemos nós também assim, trabalhar para o Senhor, tá certo? Viver a nossa vida com Ele, obedecendo a Ele, e ainda, se veio o juízo naquela época, também virá agora. Mas nós não é para termos medo desse juízo, tá bom? Nós não é para termos medo de ir para o inferno, medo de... Não. A nossa vida é vivermos para Deus, porque nós temos um lugar reservado para nós que é os céus, tá bom? Um dia tudo aqui acabará e nós iremos para os céus. O mundo em destruição, morte, choro, ranger de dentes. E para nós, céu de gozo e alegria. Findará toda a dor que nós sentimos aqui, todo medo, toda angústia, todo problema que nós passamos na carne. Ainda que a nossa alma esteja alegre e feliz com o Senhor, mas acabará tudo. A morte, pandemias, doenças, enterros, acabará tudo. E nós, para sempre servindo com o Senhor, a fonte de todo bem, de toda alegria, tá certo? E assim a nossa vida melhorará em qualidade e quantidade. Qualidade porque ela é muito melhor, é o céu de gozo. E em quantidade, porque se aqui a gente consegue viver aí 70, como diz o Salmo 90, e depois disso é canseiro e enfado, lá vai ser eternamente, tá certo? Que Deus abençoe vocês, adolescentes, tá bom? Eu só faço um pedidinho a vocês, tá bom? Que leiam ainda a mesma tarefinha que eu deixei da semana passada, tá bom? Continue lendo aí o livro de Gênesis nos capítulos 7, 8 e 9, tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço forte para os meus irmãos e que a bênção do nosso Senhor Jesus esteja na sua vida, no seu lar, na sua família, como esteve também na vida de Noé. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.